Olá, irmãos! Estamos em nosso 7º devocional e hoje eu quero pensar com você sobre o casamento ser um lugar de amizade espiritual. Se você ainda não baixou o nosso e-book, aqui na descrição tem para você, baixe ele, tenha ele para você acessá-lo, para você ver os versículos, ter o texto certinho para você acompanhar e também para mandar para alguém que você gosta, alguém que você ama. Então se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo e vamos começar. Você já pegou a sua Bíblia? Então pegue ela aí e vamos ler juntos a nossa passagem, nosso texto base que nós estamos estudando, Efésios capítulo 5, porque hoje o assunto é: o casamento é um lugar de amizade espiritual. Leia comigo Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Versículo 26. Olha para que foi que Cristo morreu na cruz e se entregou por essa noiva. Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Eu quero lembrar vocês do nosso texto base, e vocês já ouviram, já vimos isso em outros devocionais, que o papel do marido e até, de certa forma, da esposa, da relação como um todo, é amar como Cristo amou. Cristo se sacrificou, se entregou, e é assim que nós devemos viver as nossas relações, os nossos casamentos. Nós devemos amar, seguindo o exemplo de Cristo. Agora, o versículo 26, que é o versículo que eu quero estudar junto com você neste devocional, diz que Cristo se entregou, morreu, se sacrificou para santificar a sua noiva, para santificar a nós, a sua igreja. E é aqui que entra o nosso devocional. Nós precisamos entender o objetivo das nossas relações, o objetivo de toda essa entrega. Você conhecer uma pessoa, namorar com ela, ficar noivo, casar, passar anos e anos, conquistar coisas, ter filhos, uma família. Para que tudo isso? Existe um propósito em tudo isso. O Senhor fez esse propósito com nós e eu quero pensar na sua vida também. Então, vamos lá. O objetivo das nossas relações é santificar um ao outro. Santificar no sentido de tornar mais santo. Cristo está dizendo, através da boca de Paulo, para os irmãos em Efésios, que as relações devem ser relações santificadoras. Isso entra nas nossas amizades do dia a dia também. Antes de você pensar no seu casamento, você no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, nos ambientes que você frequenta, as suas amizades devem ser amizades santificadoras, que visam a santificação das pessoas. Você chegar numa rodinha, você estar presente num grupo de amigos, deve santificar aquele lugar. E da mesma forma deve acontecer dentro dos nossos casamentos. A nossa relação, ela é convidada à santidade. Nós devemos gastar as nossas vidas em tornar o nosso cônjuge mais santo. Preste atenção, por que eu estou chamando a sua atenção e fazendo um devocional só para isso? Porque talvez antes desse devocional, se eu fizesse essa pergunta para você: qual é a lista de objetivos que você tem na sua relação? Você diria, com certeza, e não tem problema nenhum, você dizer que vocês estão juntos, visando, buscando conquistar bens materiais, formar uma família, ter filhos, viajar, tirar um tempo assim, de lazer, conhecer novas pessoas, culturas, conquistar e crescer profissionalmente. Isso aí está tudo certo, não tem problema nenhum. Se você tem essa visão junto com o seu marido, com a sua esposa, glória a Deus por isso, que vocês sejam abençoados pelo Senhor a fazer tudo isso. Mas nós precisamos entender que o que o Paulo está dizendo, que é o essencial de um casamento, que é o essencial de Cristo ter morrido pela igreja. Porque lembra que o casamento explica o cristianismo e o cristianismo explica o casamento? Jesus não morreu
não se entregou pela sua noiva apenas para abençoá-la financeiramente, com materiais. Então, o objetivo de Jesus não é só tornar você rico, próspero, bem-sucedido na sua carreira profissional, nos seus relacionamentos, na sua saúde emocional. Não foi só para isso. Deus pode fazer tudo isso e está tudo bem. É um interesse dele nos abençoar. A palavra diz que as bênçãos do Senhor correm atrás daqueles que servem e amam o Senhor. Nós amamos a Deus, as bênçãos vêm atrás de nós, o Senhor nos abençoa, mas isso não é a essência da relação que Deus tem para nós. Quando Jesus morreu pela igreja, segundo esse texto que nós lemos, Ele morreu para santificá-la, para purificá-la. E esse é o papel dentro do casamento, que o marido pela esposa e a esposa pelo marido santifique o seu parceiro. Abra sua Bíblia comigo aí agora, em Provérbios capítulo 2, nós já lemos esse texto, fala da mulher adúltera que abandona o seu marido. Eu quero ler de novo 2 versículos e pensar algo aqui com vocês. Provérbios 2:16 diz assim: a sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha, que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo, na minha versão está, abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Nós vimos um devocional bastante sobre isso, mas eu quero chamar a sua atenção, porque quando esse texto diz que esta mulher abandona o amigo, a palavra no original fala sobre o marido. E esse marido tem uma função muito específica, que é o presente de Deus para as nossas vidas. O marido para uma esposa e a esposa para um marido, no contexto original dessa passagem, significa 2 coisas. O amigo aqui, que é o marido, significa confidente especial ou melhor amigo. Preste atenção. Quando você entrou nessa relação com o seu cônjuge, com o seu parceiro, você ganhou de Deus o seu melhor amigo. Você ganhou de Deus um confidente especial. Você ganhou de Deus alguém, um verdadeiro amigo íntimo, para você contar e ter uma amizade com essa pessoa. Mas essa amizade, por isso que o tema desse devocional é uma amizade espiritual, o casamento, ela deve ser uma amizade espiritual que visa, além de conquistar coisas e bens terrenos e materiais, bens espirituais. Por isso que ao nos tornarmos amigos espirituais dos parceiros, a nossa missão número 1 das nossas vidas é tornar o nosso parceiro mais crente do que ele é, mais santo do que ele é, mais servo do que ele é, mais parecido com Cristo do que ele é. É para isso que Deus te deu uma pessoa, para ser um grande amigo espiritual e te ajudar à santificação. Foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu de fato para nos tornar santos. E nós aprendemos com o Evangelho e em miniatura replicamos na nossa casa. Por isso, o meu papel é tornar a minha esposa mais santa, uma mulher de Deus que ora, lê a Bíblia, jejua. Por isso eu devo cobrá-la, insistir com ela, apoiá-la, incentivá-la a se tornar mais crente, mais santa, mais parecida com Cristo. E ela deve fazer isso comigo. Por isso nós devemos apoiar o ministério das pessoas que nós nos casamos, apoiar ir à igreja, apoiar a leitura bíblica, criar ambientes disso, criar momentos devocionais como esse, para que a gente tenha uma verdadeira amizade, um confidente íntimo, na melhor das intenções de Deus, com o foco especial na espiritualidade, é tornar mais santo o seu cônjuge. Seja bem-vindo a essa árdua missão de tornar o seu parceiro uma pessoa santa. Mais do que rica, mais do que pai, mais do que mãe, mais do que bem-sucedida financeiramente, mais do que bem-sucedida em sua carreira, mais do que bem-sucedida em tudo. A sua missão, número 1, primeira, meta da tua vida, tornar o seu parceiro santo, como Cristo fez pela igreja. Por isso, faça o que for necessário, sacrifique-se, pague o preço, mas torne o seu parceiro essa pessoa que Deus espera, porque Deus te deu exatamente para isso.
Deus criou uma relação de amizade espiritual. Espiritual. Por isso, o convite é o casamento como um lugar de amizade espiritual. O casamento é uma amizade. É o melhor amigo, o confidente secreto. Mas amizade com um fim espiritual. Por isso, tudo que fazemos enquanto estamos casados é viver para a glória de Deus e para tornar a pessoa amada mais santa, parecida com Ele. Amém? Já deixou o seu like aqui nesse vídeo? Então não esqueça de orar junto com o seu cônjuge, pense com ele o que vocês precisam aprender e melhorar, colocar em prática. E o nosso próximo devocional é o último. Então, que o Senhor te abençoe e eu te espero lá.